Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando na sexta-feira. Aqui tem Texas Pro este final de semana e quem tá no Texas Pro? Andrew Jacked. E ele tá impressionando muita gente, tá chamando muita atenção, vai estrear no profissional. Tem muita gente falando assim, cara, esse mano aí pode ser a próxima grande coisa da FBB, pode ser o grande astro que tá chegando, ele tem potencial, ele é impressionante. E muita gente se pergunta como que tá o peso verdadeiro do Andrew Jacked e como esse peso corporal vai se refletir no palco. E o Andrew Jacked fez uma entrevista com o grande Ron Harris da Muscular Development e o Ron Harris perguntou aqui pro Andrew Jacked que, cara, qual é seu peso? Como que tá seu peso agora? Todo mundo quer saber isso aí, é algo interessante. O Andrew dá uma risadinha e fala assim, cara, meu coach, o George Farrar, ele é meio engraçado. Ele fala que o peso não é importante, pra não me preocupar com o peso. Ele diz ainda que o coach anterior dele fala assim, era muito ligado em peso corporal, tava sempre ali pesando e sempre preocupado com isso, mas que o coach dele atual fala assim, ó, se preocupe apenas em melhorar o que os árbitros pediram e se preocupe em contrair o que tem que ser contraído, o resto, dane-se. Ele ainda falou que apesar de enfrentar grandes nomes aí nesse show, como Steve Kuclo, Akin Williams, ele não se sente pressionado, ele tá de boa, falou assim, é minha estreia profissional, meu primeiro show apenas, meu potencial não chegou no 100%, eu creio que esteja aí no 70% do máximo que meu físico possa atingir em termos de volume, condicionamento, definição, maturidade. Ele complementa que vem trabalhando muito duro, que o nível é alto e ele tá feliz já simplesmente com a evolução que ele foi capaz de fazer em 5 meses aí do Arnold Classic pra cá e que pra ele aconteça o que acontecer, ele vai sair desse show muito feliz. E olha só que interessante, a gente vem falando muito aí de transição da 212 para a Open, de como vários atletas 212 estão percebendo que tem um espaço para eles na Open, que talvez a arbitragem da Open tá começando a olhar físicos não tão grandes, físicos com mais definição, com mais maturidade muscular de uma outra maneira e dando um pouco mais de chance para eles. E um dos caras que vai fazer isso é o Nathan Epler. Olha só, o Buys and Tries fala aqui, depois de ter ficado em terceiro lugar na semana passada no Tampa Pro 212, o Nathan Epler anunciou agora que ele vai fazer a mudança, que ele vai subir para a Open nesse Texas Pro. E o Nathan Epler chegou ano passado, ganhou show, foi pro Olímpia, ficou em terceiro agora aí no Texas Pro. Tem a parte superior dele é muito boa, né, cara? A parte, as pernas ali precisam melhorar e de repente justamente seja essa limitação de peso aí, de bater peso, ter que fazer muito cardio no final, acaba tirando um pouco de volume de quadríceps. E ele pensou assim, de repente, se eu for pra Open e não tiver que pesar, não tiver que bater peso, eu consigo chegar com as minhas pernas mais cheias, consigo crescer um pouco mais meu físico, então eu vou tentar, vamos ver o que vai acontecer. Pra mim, na parte superior, ele parece muito bem, poderia ter aqui um pouco mais de espessura de costas, claro, tem que ver como é que ele vai ficar comparado aí contra gigantes, né, cara, vai enfrentar uns mass monsters aí nervosos, Joe Mack, Akin Williams, Steve Kuclo, Andrew Jacked, então o Nathan Epler fez uma mudança, fez uma jogada ali até que meio arriscada, mas quem tá na chuva é pra se molhar, né? E antes de continuar aqui, vamos falar um pouquinho da Growth, nosso patrocinador, Whey Protein concentrado, 80%, proteína de extrema qualidade e o melhor de longe, o melhor custo-benefício em Whey Protein que você vai encontrar. Qualidade, variedade de sabores, entrega rápida, se encontra na Growth. Quero também falar aqui do Raze pré-treino super potente, com ingredientes-chave em dosagens efetivas, para te dar mais energia, retardar a fadiga e tornar seu treino ainda mais eficiente. Corre lá então, gsplementos.com.br e não se esquece, usa o meu cupom Chaim. Sempre que você compra Growth, você ajuda e apoia muito a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Obrigado. E voltando a falar aqui um pouco, né, da ruptura, NPC, Muscle Contest com a Integral Médica, o Tamer Elguinde, que é o CEO, presidente da Muscle Contest, foi no podcast do Cariani ontem para esclarecer algumas coisas, falar um pouco a respeito do negócio, falar e dar uma declaração oficial sobre isso. Ele falou ali muita coisa que tinha sido dita já, a diferença é que ele falou, a gente viu o Tamer falando as coisas, o que acho que é super importante. E uma coisa que me chamou a atenção ali, que se destacou pra mim, foi que ele descobriu essa ruptura, que ele descobriu a Integral deixando nas redes sociais. Foi como terminar um namoro ali, a pessoa terminou no Instagram. Estou terminando, estou solteiro agora. E isso, evidentemente, deixou ele muito chateado. Tem a parte do business, tem a parte do negócio, mas ele falou ali que eles eram super próximos em termos de amizade com os Bragança, de visitar a casa um do outro, e que essa atitude, essa história de ele ficar sabendo por redes sociais, achou que era brincadeira no começo, ele checou em vários celulares ali diferentes, em contas diferentes, pra ver se, cara, será que é isso
isso mesmo? Porque segundo ele não acreditou muito, não teve um telefonema antes, não teve uma explicação, segundo ele não teve nenhuma reclamação de nada antes, só teve lá o caso da feira, que eles queriam colocar um show e a NPC por algum motivo não queria colocar um show, e aparentemente foi aí que o Sheru Classic começou a ser envolvido. O Tamer também mencionou, falando isso, mencionou também o Sheru Classic, falou aí que pensar que o Sheru Classic venha ao Brasil fazer shows é uma coisa absurda, é uma coisa esdrúxula, que não tem, é absolutamente impossível de acontecer, e por informações que eu tive de bastidores aí, parece realmente que eles têm algum envolvimento no caso, mas eles não vêm, né, dificilmente eles viriam pro Brasil. E provavelmente, pessoal, tem um pouco mais de coisa. A gente percebe que tanto ali a nota da Integral, quanto a nota da Muscle Contest foram notas ali de... Muita gente percebeu isso aí, que tinha algo um pouco pessoal, um pouco emocional junto. Você via que foram coisas com um pouco de raiva, com um pouco de nervosismo. E a declaração do Tamer explica um pouco melhor e faz a gente entender um pouco melhor o que aconteceu, por que isso aconteceu. Voltando aqui falar um pouco da nota de repúdio, mais um grande personagem do bodybuilding nacional acabou sendo envolvido também. A gente lembra aqui que uma das partes da nota de repúdio fala o seguinte: em 2018, 2 executivos da Integral Médica viajaram para os Estados Unidos e apresentaram à IFBB Pro League NPC a proposta de serem presidente e vice-presidente da NPC Worldwide no Brasil. Proposta essa que foi prontamente negada. Quem eram esses dirigentes? Quem eram esses executivos? Aparentemente era Carlos Tomaiolo e o Bragança. O Tomaiolo postou ontem à noite aqui alguns stories contando um pouco a história e mostrando o lado dele da história também. E aqui ele posta a primeira foto, ó, na sede da NPC USA em Pittsburgh, em novembro de 2017. Depois ele põe um texto explicando, ele fala: isso aconteceu porque em setembro de 2017, durante o Mr. Olympia Las Vegas, houve uma separação dentro da IFBB amadora com a NPC USA. E enxergando a oportunidade, eu desenhei uma estratégia para trilhar um caminho alternativo ao da IFBB vivido no Brasil na época, para trazer a NPC para o Brasil de alguma forma e fazer o esporte crescer. Lembrando que naquela época a IFBB amadora estava no Brasil e a gente, cara, era uma época que era complicada porque a gente tinha shows, mas a gente tinha backstages aí super mal organizados, atletas passando mal de calor, passando sede, atletas sendo maltratados. A gente vivia um momento em que a gente tinha diversos atletas aí com nível internacional e que não conseguiam seus procards. A gente tinha atletas aí que eram impedidos de competir em outras federações, eles eram punidos por isso. O Alex dos Anjos, por exemplo, lá em 2011, 2012, ele foi fazer uma premiação na NABA e ele foi punido. E o Alex dos Anjos estava voando naquela época, poderia ter sido aí, ter o seu Procard, ter tido uma carreira muito brilhante dentro da 212 ou até da Open naquele momento, mas foi punida, assim como muito mais coisas aconteciam por ali. Por isso que naquele momento, quando a NPC chegou ao Brasil e eles me convidaram para trabalhar junto com eles, eu aceitei na hora, porque eu sabia que era a coisa certa a ser feita e que era o passo correto a ser dado no Brasil. E eles vieram, mudaram tudo, fizeram shows de alta qualidade, mudaram algumas coisas, deram liberdade ao atleta, o que foi bem legal. Continuando a história do Tomaiolo, ele fala o seguinte: eu dividi essa estratégia com o Felipe Bragança e busquei o apoio financeiro com ele para viabilizar o projeto com o presidente e dono da NPC USA, o senhor Jim Manion. Um cara incrível que tive o grande prazer de conhecer e estruturar a NPC no Brasil. O Felipe acreditou e junto com sua marca também conseguiu trazer mais 2 outras marcas brasileiras para demonstrar interesse em apoiar a NPC Brasil. E com sucesso fechamos a nossa missão em abrir esse novo e promissor caminho para o bodybuilding no Brasil neste agradável jantar com a família Manion em um clássico restaurante italiano de Pittsburgh. E aqui a gente vê, né, os 2 executivos da Integral na época, o Carlos Tomaiolo, o Felipe, aqui o Jim Manion, dono da NPC, e o Tyler Manion, seu neto também, que é ali um dos sócios, um dos árbitros-chefe, um dos caras que comanda ali o negócio. O texto continua aqui embaixo, com ética e profissionalismo representando o mercado e o esporte. E aqui ele põe a parte importante: jamais nossa intenção foi a de ser presidente e vice-presidente da NPC Brasil. Aí o Tomaiolo posta aqui os cartazes dos primeiros shows no Brasil aqui, grandes shows dos quais eu participei também, pude trabalhar, tive a honra. E o Tomaiolo falou o seguinte assim, ó: assim abriram-se as portas e com recursos para a Muscle Contest, promotora de eventos e sócia da NPC USA, fazer o grande trabalho que fizeram durante esses últimos 4 anos. E posso dizer que apresentei este projeto a outras marcas antes de levar a Pittsburgh, mas
mas elas não se interessaram. Aí fica a pergunta, quais marcas foram essas? O Carlão posta aqui um outro story de um post de uma foto tirada lá no mesmo restaurante, no mesmo jantar, e aqui a gente vê o J.M. Mannion junto com eles também, e ele fala aqui, ó, 2018 estávamos lá nos reunindo com o dono da NPC, o Sr. Jim Mannion, para em nome da Integral Médica e mais 2 outras empresas brasileiras sinalizar com a intenção de apoiar e patrocinar uma estrutura da NPC para o Brasil. A partir dessa data, abriram-se as portas do Brasil para a Muscle Contest e a NPC iniciar seu trabalho com 3 marcas patrocinadoras, Integral, New Milan e Midway. E assim, com este apoio, essas companhias, pois não são confederações ou federações, mas sim empresas promotoras de evento que visam lucro e resultados como tantas outras, estas 2 companhias cresceram e puderam fazer o esporte crescer também. Estávamos aí nesse jantar, não com a intenção de sermos presidente e vice-presidente, como disseram por aí. Seria um evidente conflito de interesses. Por esse motivo, também levamos conosco 2 cartas de intenção de apoio de 2 marcas brasileiras. Mas tudo começou aí nesse jantar. Obrigado por lembrar, amigo Pablo, você foi muito importante nesta missão. Cara, então ontem foi um dia aí que trouxe bastante luz. O Tamer explicou um pouco mais, contou um pouco mais do lado dele. Tomaiolo também pôde falar um pouco mais e contar um pouco mais sobre o lado dele. A gente vai tendo mais informações, mais peças e a história vai se formando um pouco melhor. E agora a gente continua aguardando aí os próximos passos de tudo isso e torcendo mais uma vez para que tudo se resolva bem. Ai, cara, para que tudo no fim fique bem e que no fim os atletas aí que são os mais interessados, que eles sejam os principais beneficiados nisso tudo. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos para vocês, pessoal. Valeu!